Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, Ortega y Gasset, Ensaios de Estética. Muito interessante esse livro, fazer alguns comentários aqui. Não foi o livro que eu mais gostei, eu estava esperando uma outra análise, porque muitas pessoas procuraram. Aqui eu tenho a resenha do Rebelião das Massas. Esse sim é um livro que gostei muito, uma das minhas melhores resenhas, eu acredito. Gostei muito da construção ao corte final da edição. Fica um convite para você conhecer, vai estar aqui no card. Então, justamente isso, como as pessoas gostaram, eu achei esse livro aqui, li, mas eu selecionei algumas informações, fazer alguns comentários. Então, como sempre, aqui no começo do vídeo, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra na descrição. Quando você usa o link, você chega no site, compra esse livro ou outras coisas a partir do link. Você pode salvar o link também, você ajuda o canal. E fica o convite para você participar dos comentários, se você gostou ou não gostou desse livro, quer falar outras coisas. Se você fizer qualquer comentário, você já ajuda na divulgação do vídeo. Mas eu também quero a sua participação, sua opinião, se você gostou ou não gostou, isso é muito importante. Lembrando também, se você não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado com várias playlists de autores, literatura nacional, internacional, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, o que acontece? Eu comprei justamente porque eu gostei muito do Rebelião das Massas, como eu comentei, gostei muito da resenha, ela teve um feedback muito interessante das pessoas que assistiram, então eu comprei. Este aqui eu já não gostei muito, não que o livro seja ruim, não dê para entender, mas a maneira que ele escreve uma análise é um estilo de teoria que pra mim eu não consigo captar exatamente o que o cara quer dizer, a maneira que ele construiu os parágrafos. Então, aqui eu tenho essa pintura e tem esses sentimentos, essa minha análise aqui, e enfim, com vantagens e desvantagens, eu selecionei alguns trechos para vocês conhecerem aqui, pelo menos vocês saberem aqui, se vocês virem essa edição, se vocês estão dentro do que vocês esperam, de conhecer e tudo mais. Uma outra situação aqui também desse livro que eu não gostei muito, que ele não cita muitos autores, assim, digamos assim, vou usar um referencial teórico, vou analisar essa pintura com esse referencial. Pode ser que os filosofia da arte, a maneira, pode ser que seja nessa direção e simplesmente eu que não estou acostumado. Eu tenho mais uns 2 livros de História da Arte / Filosofia, mais ou menos a proposta aqui. Então eu lembro que eu tinha lido um outro há muitos anos atrás, nossa, acho que mais de 15 anos atrás, e realmente estava fora da quantidade de conhecimento que eu tinha. Então por isso que eu não gostei. Aqui é diferente, eu já entendi o que ele queria tratar, já tenho mais background. Só que a maneira que ele escreveu, para mim, não me identificou muito, né, mais nesse sentido. Mas pode ser que seja realmente só o estilo, que nem poesia. Por exemplo, eu não leio poesia, então não tenho essa identificação, essa experiência de leitura. Então vou tentar passar isso para vocês, o que eu gostei e o que eu gostei. Selecionei aqui alguns trechos, espero que vocês gostem. Muito bem, página 38. Muitos desses ensaios foram publicados em jornais, o que nos leva de imediato a uma pergunta. Como esses textos, muitas vezes de grande erudição, podiam ser compreendidos pela massa de leitores desses periódicos? Isso nos remete a um problema da estética da recepção, a variabilidade de leitores que ocorre de uma época para outra. Somente esse fenômeno explica o intenso debate que esses textos produziam, salientando o papel do leitor na avaliação do texto feita pelo próprio autor. A próxima página, eu escolhi aqui a página 54, porque no rodapé temos que, segundo Mário Ferreira dos Santos, então o que acontece? Citou Mário Ferreira dos Santos, eu tenho algum material dele, na verdade eu tenho uma playlist que está sendo ampliada, eu tenho vários livros dele, está sendo lido, e colocando na playlist, eu fiz um convite para você explorar, vai estar aqui no card. Aqui então a citação da página 68. Do realismo na pintura é a análise soberba que cita uma obra para romper com essa mesma análise e abrir caminho para a teoria. Esse exercício não se contenta em apenas citar uma obra literária ou uma pintura para enumerar os elementos ali presentes, ou para destacar as luzes que os compõem. A pintura, que é deste caso concreto, não serve para exemplificar uma ideia a partir da ideia ilustrada na tela, mas sim, a partir daquela ideia, criar uma teoria extraída daquele exemplo concreto, se universalize e passe a explicar outros textos de outras pinturas. É esse o sentido da passagem. Então, justamente essa situação. Para mim, não ficou claro durante a leitura qual é essa teoria, esse embasamento, essa ideia que ele quer propor. Ele vai analisando e fala, olha, então essa pintura tem essas ideias dos gregos, dessa filosofia aqui, mas não ficou assim mais palpável para eu grifar e falar, aqui, definição, conclusão, como acontece em outros livros. Pode ser eu que não entendi nesse sentido, ou pode ser que está numa outra vertente de análise, como eu já apresentei até aqui. Agora a citação da página 80. Vive um momento inicial de sua burocratização. Um diálogo com a crise do mundo, crise da representação e crise do respeito ao poder dionisíaco.
A crise do álcool está aí. O homem se sente mais poderoso porque seu corpo é de uma grandeza sem medida. Na atualidade, as armas, os carros e centenas de objetos o iludem e assim os homens de hoje pensam maiores que o homem antigo. Porém, essa grandeza humana, derrubado o véu da ilusão e do prazer imediato, converte-se em grandeza burocrática, pois aquilo que os gregos chamavam nêmesis, o ciúme divino, é o outro lado da queda da ilusão e se converte em vazio, em meros ritos burocráticos. Então essa citação aqui da página 80 eu grifei e escolhi, porque essa sim eu grifei e falei, ok, aqui é uma introdução e uma parte de aplicação e que funciona. E por que eu estou dizendo que existe que funciona? Eu li recentemente aqui, vai estar aqui no card aprovado a resenha, Os Jogos e os Homens, que eu ganhei da editora Voz aqui. Muito obrigado, editora, e vocês estão sempre assistindo, porque eu estou recebendo livros. E então os jogos, e aqui o autor, o que acontece? Ele está explicando o parágrafo, ele fala, não sei o que, o jogo isso. Aí eu falei, puxa, isso aqui acho que não tem nada a ver, tá meio forçado. E aí o autor fala justamente, olha, então esse que eu acabei de citar, achei meio forçado. E aí ele faz mais à frente, ou antes, enfim, depende do capítulo, ele inverte essa situação, aconteceu umas 2, 3 vezes nos capítulos. E aí mais à frente fala, poxa, agora sim, esses jogos, com essa análise, com essa parte simbólica, que ritual e etc. que ele está tratando, eu concordo que funciona. E o autor fala, e aqui eu concordo que funciona. Então, quer dizer que essa situação de talvez você não entender, pode ser que realmente seja, vou usar a palavra forçada, assim, né? Para facilitar aqui a explicação, mas aconteceu esse exemplo, então pode complementar essa situação que eu estou tentando ilustrar com este livro aqui também. E agora uma citação da 121. Qualquer que seja o juízo que tal face nos mereça, essa luta de uma raça contra o destino tem grandeza e crueldade, que constitui um tema trágico, um tema eterno e necessário. Porque a cultura, que é eterna, mudança progressiva é, por sua vez, uma eterna destruição dos próprios povos que a criam. Então aqui, o que acontece? Ele está falando da cultura que o quadro está inserido e várias parcelas, só que quando eu vou lendo aqui, eu voltando às páginas, eu não grifei quase nada, e nenhum com a citação, o nível, digamos, 5 de importância, porque faltou para mim então essa percepção que tem nos outros livros, que é uma coisa mais recorrente, como eu já comentei até aqui. E agora a página 130. A arte não é cópia de coisas, mas sim criação de formas. Creio que 40 anos de impressionismo não são suficientes para legar novos instrumentos à técnica pictória e aumentar suas possibilidades. Pela 100ª vez, volta a ser tarefa iminente da arte a conquista da forma. E a citação da 131. As pessoas frívolas pensam que o progresso humano consiste em um aumento quantitativo das coisas e das ideias. Não. O progresso verdadeiro é a crescente intensidade com a qual percebemos meia dezena de mistérios cardeais que na penumbra da história batem confusos com perenes corações. Cada século ao chegar traz apercebida uma sensibilidade peculiar para alguns desses grandes problemas, deixando os outros esquecidos ou aproximando-se deles toscamente. Então basicamente isso foi os trechos dos comentários iniciais, espero que tenha ficado claro o que eu sentia na leitura dessa hora, espero que você tenha gostado da resenha, se chegou até aqui então muito obrigado. Então não esqueça então de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição e tem outros livros aqui no card, botão de membros, faça bastante comentários. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.